Olá, eu sou Luciane Raposo e esse é o Literatura para a Vida, um canal em que nós conversamos sobre os benefícios e os caminhos para tornarmos a leitura não só um hábito, como também um exercício, uma prática que tenha resultados no nosso cotidiano, a curto, a médio e a longo prazo. Hoje eu quero falar sobre essa questão de longo prazo. De tempos em tempos eu falo sobre isso. E um dos recortes que eu quero fazer é associado àquela ideia de que a gente acredita que precisa sempre estar em busca de melhorias. Então, você está sempre em busca de fazer algo melhor. Por que isso parece ruim? Porque há que se considerar que enquanto você está focando em algo que está além do seu alcance, você não está trabalhando na maestria daquilo que você pratica. É como aquelas pessoas que estão sempre em busca de novas leituras, de novas ideias, de novas proposições. Isso acontece também com a pessoa que começa a ler um livro, um artigo, um texto interessante e toda hora para pesquisar. Se eu não me engano, eu já falei sobre isso aqui há um tempo atrás, sobre essa tendência, essa necessidade moderna de controlar todas essas informações, não perder as oportunidades. Qual é o problema nesse caso? Eu trouxe aqui 3 exemplos dos estudos que eu faço sobre educação literária, que é uma metodologia que eu aplico no meu trabalho na escola, no meu curso com adultos, em diversas outras circunstâncias. Então, a Teresa Colomer é a grande pesquisadora, a grande especialista nessa área, e ela tem alguns livros muito bacanas. Há 2 anos atrás eu li Andar Entre Livros, que não está aqui, mas está na minha biblioteca. É um livro excelente. E a Teresa tem também esse aqui, Introdução à Literatura Infantil e Juvenil Atual. Sai pela Global Editora. A Global está se tornando uma das minhas editoras favoritas. Primeiro porque ela recupera a publicação de autores brasileiros, particularmente da primeira metade do século XX, que estavam fora de catálogo ou com produções que não tinham muito a ver. Então, por exemplo, Rubem Braga. Além do Rubem Braga, tem o Marcos Rey, que é um dos meus autores favoritos. Estou lendo um livro dele do período anterior aos livros infantos juvenis, e é muito interessante como ele faz a caracterização do personagem e da questão psicológica. Mas esse é um assunto para outro momento. Tem também a Cecília Meirelles, tem uma série de autores que a Global está recuperando. Então, é uma editora que eu recomendo. Esse livro eu comprei depois de ler Andar Entre Livros. E é um livro excelente. A vontade que eu tenho de parar tudo que eu tenho para fazer para poder ler esse livro. Só que aí a gente compra mais livros do que consegue ler e precisa tomar um certo cuidado com isso, senão se torna só um certo fetiche de comprar livros e postar no Instagram. Esse aqui é um clássico brasileiro da Nelly Novaes Coelho. Se eu não me engano, ela faleceu em 2000. Eu conheci esse livro numa edição do FNDE, na biblioteca da minha escola. E aí eu fui em busca de uma edição minha, Literatura Infantil, Teoria, Análise e Didática. Embora ele tenha sido escrito alguns anos atrás, é um livro que tem detalhes, aspectos e características muito interessantes para quem, como eu, estuda sobre efabulação, formação de leitores, compreensão textual, não só a interpretação básica, objeto livro, a mentalidade do leitor, uma série de outras coisas. Então também é um livro excelente. Também, esse aqui eu ganhei, é da Marta Moraes da Costa, Literatura Infantil. Também é um livro bastante interessante, um livro que vai mostrando quais são as características, as condições mais apropriadas para formar leitores. Porque, como eu já falei, no meu caso, eu não começo nem termino por produção textual, não se ensina uma criança a escrever os próprios textos simplesmente fechando num exercício, é todo um processo.
Então, esse livro, ele foca especificamente no trabalho de literatura infantil e particularmente em escola. Também é um livro interessantíssimo. Então, vocês podem perceber que eu tenho diversos livros, tem uma área da minha biblioteca, inclusive eu comentei sobre isso quando eu trabalhei classificação com os meus alunos, porque eu mostro a eles que a classificação está em todas as disciplinas. E eu comentei sobre a classificação dos livros na minha biblioteca. Nesse sentido, eu tenho uma seção somente para livros associados à formação de leitores, a livros sobre literatura infantil, historicamente falando, socialmente falando, literatura clássica. Gosto de livros sobre livros, livros sobre bibliotecas antigas, formação de bibliotecas. Toda essa área me interessa. Só que qual é a questão? Se eu sou uma pessoa que não consigo controlar o desejo de estar sempre em busca da melhoria, alguém que pensa assim, não, eu tenho que estar sempre em busca do melhor, o melhor que eu consigo, o mais top, como dizem as crianças, o mais eficiente, o mais moderno. Geralmente a gente quer até o último livro que foi lançado, né? Mas alguns livros clássicos são bem melhores. O que acontece é que a gente desenvolve uma busca contínua. Só que é uma busca que faz com que nós pulemos os livros. Então, digamos que eu comecei a ler esse aqui, e aí comecei a ler esse livro cita outro livro. Então, eu paro a leitura, vou lá no Google, vou na Amazon, vou a uma livraria e busco esse livro. E começo a pensar, então talvez seja mais interessante ler o outro primeiro, porque o outro talvez seja um livro de primeira abordagem, mais perfeita. E aí eu passo para o outro, e esse aqui fica iniciado, digamos assim, ó, uma marcazinha aqui. Não, esse aqui acho que não tem. Como se fosse uma marcazinha aqui. Depois eu compro o outro, cheio de entusiasmo, começo a ler e ele cita alguma coisa, ou aparece um artigo na internet, ou alguém comentando no Instagram, ou mesmo alguém muito bem intencionado chega para mim e diz, olha, aquele outro livro é muito melhor. O que eu faço? Paro o que eu estou fazendo, vou em busca daquele que é muito melhor, porque eu preciso estar sempre no topo da melhoria. Eu preciso acelerar. E aí, digamos que esse aqui, eu compro esse livro, eu ganho, eu busco, faço uma troca, alguma coisa assim, e começo a ler. Só que esse livro também tem as suas possibilidades em aberto. Quem, como eu, gosta de ler a bibliografia dos livros, sempre vai marcando, isso é legal, isso é legal, isso é legal, isso aqui eu gostaria de ler. E o que acontece? Começa a ler esse aqui, tem uma informação, uma citação de um outro livro que me marca naquele momento. E geralmente é uma marca emocional. Não é uma coisa de parei, pensei, refleti, pensei os prós e os contras para saber se vale a pena parar o que eu estou fazendo para focar naquele próximo ponto. E aí o que acontece? Ele também fica parado. O que a gente faz? Ao longo dos anos e ao longo dos meses, digamos assim, ao longo dos anos, a gente vai acumular livros iniciados com grande entusiasmo, como se fossem paixões, mas abandonados porque nós acreditamos que estamos perdendo alguma coisa, que nós estamos perdendo, antigamente chamavam de último grito da moda, né? Daniel Prayer, alguma coisa assim. E nos dias de hoje, a gente acredita que precisa sempre estar por dentro dos últimos acontecimentos, por dentro de tudo que é oferecido. Só que a internet é uma grande vitrine, uma vitrine extraordinária. E quando você está sempre com aquela ideia de que o melhor é buscar a melhoria contínua, você sempre vai acreditar que o próximo lançamento é melhor do que esse. Por quê? Porque esse aqui ainda não surtiu efeito, porque você não levou um tempo com ele, você não refletiu com ele, você não conectou com outras leituras, porque quem é leitor percebe que há esse processo também. Você lê uma coisa e conecta com outra e isso vai criando um repertório. Então, não é errado buscar melhorar, mas fazer o meu melhor.
E é necessário sim fechar alguns recortes, porque senão é aquela velha história do homem de mil instrumentos, né? O homem de mil instrumentos não toca nenhum, mas ele sempre tem a sensação de que o próximo instrumento vai ser melhor e que se é melhor, ele precisa ir em busca daquilo. Mas o melhor é algo muito relativo, porque o melhor muitas vezes está associado aos nossos valores, aos nossos conceitos, aos nossos projetos, aos nossos momentos na vida. Então, muitas vezes nós julgamos pela métrica do outro e não percebemos que está sempre correndo atrás do novo, do que aparentemente é o melhor, nem sempre é o melhor para nós. Então, quem é leitor, que desenvolve um estilo de vida literário, e aí não é só literatura ficcional, precisa lembrar que precisa sim fechar algumas abas, que algumas coisas nós vamos perder sim, que não é possível viver todos os tipos de vida, não é possível saber tudo. E essa busca, pelo que a gente chama de melhoria contínua, sempre querer aquele que é o melhor. Talvez seja o melhor tecnicamente, mas nem sempre aquele objeto, aquela roupa, aquele acessório, aquela casa que parece perfeita, ela não é perfeita porque ela precisa da interação com o outro. Então, muitas vezes vale mais a pena você ler um livro por inteiro, demorar e melhorar em si, do que buscar uma melhoria que é externa e que com certeza não vai levar aos resultados imediatos. Porque quando a gente tem essa ideia de que precisa estar sempre correndo atrás do prejuízo do tempo para buscar uma melhoria, na verdade nós estamos nos enganando e estamos transferindo para o outro o desejo e o objetivo de nos tornarmos melhores. Às vezes nós não precisamos de nada novo, de nada extraordinário. Precisamos sim dedicar tempo àquilo que nós acreditamos que vai melhorar e transformar as nossas vidas.